Boa tarde. Meu nome é Megli. O meu trabalho, o tema do trabalho é segregação espacial. Eu acho que eu falo o suficiente. Se não estiver ouvindo, é o que eu fiz. O título do trabalho é Segregação Espacial em Viçosa, Minas Gerais, o caso do bairro Nova Viçosa. Então, eu vou começar falando sobre os caminhos que eu tracei, principalmente para o capítulo de teoria. Então, são sobre os estudos sobre a estrutura urbana e a segregação. A primeira vez que o termo segregação surge no contexto dos estudos urbanos é com a Escola de Chicago. A Escola de Chicago, também conhecida como ecologia urbana, ela é chamada assim porque ela utiliza termos biológicos como sucessão e competição para explicar a desigualdade da estrutura urbana, né? Como a estrutura urbana é organizada. Na Escola de Chicago, a primeira escola, como ela é chamada, ele utilizava conceitos sociais, principalmente de etnia, para explicar a desigualdade. A segunda escola já começa a usar dados de economia. Para essa segunda escola, a segunda escola vai falar que o grupo mais rico, né, da cidade, ele vai desenvolver a malha urbana, vai aumentar a malha urbana e vai promover o crescimento a fim de ficar cada vez mais longe, fisicamente e culturalmente, dos outros grupos sociais. Na economia neoclássica, o que vai ser usado vai ser as microeconomias. Então, a segregação vai ser um resultado das escolhas individuais dos consumidores, das famílias dos consumidores. Posteriormente, vem a abordagem marxista, que critica principalmente a Escola de Chicago por conta da dualidade que a Escola de Chicago utilizava. Então, a abordagem marxista vai falar que não pode se estudar a organização das cidades, né, sem levar em conta as ações do Estado, do modo de produção, no caso capitalista, e da luta de classes. Então, a abordagem marxista vai priorizar a luta de classes. No Brasil, os estudos sobre segregação vão começar principalmente na década de 70, para entender o processo de industrialização e urbanização que estava acontecendo na época. Os estudos vão focar principalmente na escala da metrópole e vai começar principalmente no padrão centro-periferia. Atualmente a gente sabe que isso se alterou, a periferia hoje é múltipla. De certa maneira, esses estudos eles vão convergir para a ideia de que a diferenciação espacial é decorrente do modelo econômico eficiente, no caso das abordagens marxistas. E o modelo desigual vai produzir um espaço urbano desigual, segregando os grupos sociais. Então, vão ter estudos focados na etnia, na raça, no gênero e, no Brasil, principalmente na classe social. Marcelo Lopes de Souza vai falar que a segregação no Brasil é principalmente segregação residencial e é decorrente da renda. Dessa forma, a abordagem analítica do trabalho, né, pretende relacionar os aspectos materiais e dimensões sociais para o entendimento do bairro de Nova Viçosa e das suas relações com a cidade. Esse é um mapinha de localização da cidade de Viçosa. A cidade de Viçosa fica na zona da Mata Mineira. Vou falar um pouco sobre o processo de formação da cidade para vocês entenderem o recorte, o porquê da escolha do bairro. Então, escolhi 3 marcos históricos, porque eu entendi que esses marcos, a partir desses acontecimentos, há uma expansão da malha urbana. O primeiro, a origem de Viçosa está relacionada com o ciclo do ouro, Ouro Preto e Mariana, na procura de áreas agricultáveis. Todo mundo sabe que onde tinha mineração em Minas não tinha como fazer agricultura. Então, Viçosa fica 2 horas de Ouro Preto. A cidade ela cresce, o núcleo inicial ela vai se formar por conta dos patrimônios religiosos, que eram 3. O primeiro patrimônio a ser formado, ele era em homenagem a Santa Rita e foi feito
Mariana, doações de terras do Bispado de Mariana. Ele ficava na atual Rua dos Passos. A outra é o patrimônio da Matriz, que é o centro, a Praça Central de Viçosa, e o outro, o patrimônio de São Francisco, que é na atual Avenida Santa Rita, que foi muito importante para desenvolver o restante da cidade. Em 1914, é instalada a Estação Ferroviária de Viçosa. A partir desse momento, imediatamente a instalação, vão se abrir vias, a Avenida Bani Brandão, que é construída como um conjunto arquitetônico, então só a população muito rica que morava lá, então aí vai formar um outro centro. Outro ponto importante é que em 1920 é instalada a Escola Superior de Agricultura e Veterinária, que é o embrião da UFV. Isso é muito importante porque a partir da década de 60 a UFV ela vai ser o principal responsável pelo crescimento da malha urbana, porque a partir da ampliação da universidade se amplia a cidade junto. Então, como eu te falei, em 1969 a federalização da UFV, nesse momento vai ocorrer o adensamento das áreas do centro e das vias de aberta, e nesse momento vão surgir 15 novos loteamentos, entre loteamentos e bairros, e a ampliação do que já existia. Por quê? Porque a universidade ela abriu mais vagas, abriu postos de trabalho tanto para técnicos administrativos, para professores universitários e para construir o próprio campus. Então, na década de 70 e 80, a cidade cresce 60%. A Maria Urbana cresce 60%. Desses 15 bairros, 15 novos loteamentos, entre loteamentos e bairros, está o nosso bairro, o objeto de estudo do trabalho, que é o bairro Nova Viçosa. Nos últimos 10 anos, a cidade tem sofrido com um processo muito grande de especulação imobiliária. Eu trouxe essa foto para mostrar para vocês. Essa aqui é a via Avenida Pegarroupas, que liga a cidade com a universidade, para cá fica o campus. E eu trouxe uma foto de 85, vocês reparem nesse prédio, a Praça Central fica aqui, e aqui está o prédio, em 2012. E aqui está a praça. Eu quero deixar claro que Viçosa cresce muito rápido, essa foto já está defasada, de 2012. Aqui tem 3 prédios enormes crescendo. O centro ele já tá saturado, verticalizado. Fotos do centro de Viçosa, você olha e parece que está uma cidade grande, é uma cidade média, né? 70 mil habitantes, não pelo IBGE, mas pelas redes. Só para a localização da área de trabalho, aqui é o bairro de estudo, ele é composto pelo bairro Nova Viçosa e mais uma adjacência que é Poços de Nova Viçosa, mas é considerado também parte do bairro. Esse Azinho é o centro da cidade, o bairro fica a 5 km de distância do centro da cidade e aqui fica o UFV. Aqui é para onde que a cidade está expandindo, principalmente por conta que ela está se expandindo para o lado das vias das faculdades particulares que foram se abrindo por conta da UFV, né? Área de trabalho, então o bairro Nova Viçosa, ele é formado em 79, nessa época que foram abertos diversos bairros, é um loteamento regular, porém ele foi feito numa gleba localizada na área rural, e é só o loteamento, não fizeram nenhuma infraestrutura na época para começar as casas. Ele é regular, né, já falei, e da época o projeto que eu tive acesso, ele contava com 4 mil lotes. Hoje estão cadastrados no bairro 3.500 lotes pela prefeitura. Ele é iniciativa do empreendedor imobiliário, então prefeito da cidade, a família Schecker, né, o senhor Antônio Schecker, que era prefeito na época, foi prefeito por diversas vezes, inclusive. Ele, numa entrevista, ele já faleceu, mas numa entrevista que eu tive acesso, ele falou que nessa época o Viçosa estava precisando de uma mercadoria muito importante, que era a habitação. Dos 15 bairros, metade foi a empreiteira dele que abriu. Ele tinha várias terras. O que aconteceu foi que ele vendeu os lotes a baixo custo e só por recibo para os funcionários da prefeitura e para
e para os funcionários dele da empreiteira. E doou alguns lotes para a população de mais baixa renda. Aqui na foto de 79, que é do ano passado, foi eu que tirei, essa é a única via de acesso a via principal de acesso ao bairro, ela é a única que é asfaltada. Aqui a foto, só para vocês separarem, ele doou e vendeu esses lotes, deixando vazios para que o bairro todo fosse ocupado e para, por conta da especulação imobiliária que podia haver ao longo do tempo. Aqui, vocês podem ver que os vazios continuam. Por que da escolha desse bairro? Por conta da história que eu contei e porque um trabalho feito pelo Instituto Census, que é da cidade, o estudo ele faz parecido com o IBGE, o estudo do Census, só que ele fez por região de planejamento. Nova Viçosa tem a maior vulnerabilidade da cidade. Aqui é só um diagrama que eu fiz, pegando só a renda das unidades. Então aqui está o centro. Os centros mais adjacentes ao centro, que são de média renda, foi só uma média assim mesmo. E aqui os bairros ricos, para onde a cidade está crescendo. Aqui eu pus que é o crescimento da pobreza, por quê? Aqui é o bairro Nova Viçosa, aqui do lado fica onde que eles fazem Minha Casa Minha Vida. Os questionamentos. Quais os questionamentos principais, quais os principais atributos dizemos do bairro Nova Viçosa teriam atribuído a mesma característica da área de segregação imposta em Viçosa? E qual o papel e a ação dos agentes formadores do espaço urbano na produção do espaço das áreas periféricas da cidade de Viçosa? A segunda questão, ela está relacionada, vou passar porque a metodologia, pesquisas bibliográficas, para teórica, as minhas pesquisas já estão praticamente fechadas, é claro que nunca acabam, mas as principais referências já estão prontas. Visitas de campos que vão começar agora a partir da segunda quinzena de junho e julho. E as entrevistas, se pretende fazer entrevistas, ainda não tenho muita certeza disso, mas principalmente qualitativas com os moradores mais velhos, etc. Essas são as referências principais, só que eu coloquei, de Viçosa. E as referências de segregação, tem muitas teses e artigos que já foram lidos, que não está aqui, porque não cabem. Dá para ouvir aqui atrás? Boa tarde. Bom, o meu trabalho ele tem como tema principal a governança metropolitana da Grande Vitória. Eu sou orientando pelo professor Cláudio. Então, a introdução, por que desse trabalho? Eu acho que as metrópoles hoje em dia elas representam espaços de desafios e de oportunidades e também acabam sendo locais estratégicos para a produção de riqueza e desenvolvimento econômico, bem como um espaço de diversas solidariedades, né? Então ela é um território que faz sentido para inúmeros atores e inúmeras atividades, e o que a gente observa hoje em dia, e as leituras que eu fiz em âmbito internacional, é que a gestão ela não sabe lidar com esses desafios e não aproveita as oportunidades. É lógico que isso não é geral e isso não é uma regra a ser seguida, né? Então, o que eu quero tratar é mais esse espaço político das metrópoles aqui, porque se a gente for analisar principalmente o caso brasileiro, ele é quase inexistente ou é muito difícil de ser governado, esse espaço político. E as metrópoles, no caso do Brasil, elas não se configuram como entidades políticas. Então aqui você tem uma série de fatores que podem
dificultar para que esse espaço político ele possa ser governado, mesmo que ele não se constitua uma entidade política. O caso brasileiro, então, as relações de governança metropolitana no Brasil, o que se observa é que a maior parte delas elas são por acordos intergovernamentais entre os municípios, entre Estado e município. As relações de governança elas servem para coordenar certas infraestruturas, como no caso do ABC Paulista, que foi a gestão em torno do destino dos recursos hídricos, e também com a questão do transporte, pode ser citado aqui o controle da infraestrutura de transporte e de recursos de destinação de recursos hídricos, não, desculpa gente, recursos sólidos, destinação do lixo e de recursos sólidos, pode ser paulista. E também, em sua maioria, acaba para colaborar mais com estudos e com desenvolvimento de projetos. Então, acaba sendo uma abordagem muito superficial, abrangendo mais as áreas técnicas e as áreas gerenciais das instituições governamentais. E então a gente tem uma política da metrópole que é fraca, mal articulada e, em grande parte, sem um apoio popular. Então, a minha problemática central seria compreender a governança metropolitana na região metropolitana, como que ela está instituída hoje, através de análise de experiências de outros sistemas de governança metropolitana no Brasil e no mundo, e observar também quem ou quais são os atores que dominam o espaço político da metrópole e se beneficiam ou não dessas políticas públicas em seu território. O outro ponto da problemática é que não existe um modelo de governança metropolitana, as cidades acabam se organizando de acordo com as suas necessidades, como eu citei agora o caso do ABC Paulista, a necessidade de dar um destino ao lixo, e de acordo com o Klink, que é um economista que está ligado ao IPU, as metrópoles, ele estuda governança metropolitana. As metrópoles acabam sendo um espaço de contestação e de negociação de conflitos, envolvendo uma gama ampla de atores e de escalas territoriais de poder, ou seja, construções políticas. Aqui eu elenquei alguns questionamentos, os principais questionamentos a ser tratados. Como se articula a governança metropolitana na região metropolitana da Grande Vitória, como é a relação municípios, componentes dessa região, Estado e a região em si, quais são os sistemas metropolitanos em funcionamento nessa região, como eles são geridos, quem se beneficia desses sistemas, qual a forma desse benefício, por fim, quem controla politicamente a metrópole. E, no final, tentar responder se a metrópole ela existe, de fato, como um território político, ou se ela é apenas um simulacro. Ela foi instituída, mas, na verdade, ela não é aquilo que ela se propõe a ser. A justificativa, então, tratar a governança é tratar da ideia de um novo espaço político, né? O problema é que você tratar de um novo espaço político, você acaba abalando as relações entre o Estado e as coletividades locais, os processos de descentralização do poder, o processo de descentralização política, ele acaba seguindo uma via contrária à Constituição metropolitana, porque você acaba dando maiores autonomia às localidades. Você acaba, e se você tem esse processo de descentralização, você dá mais poderes aos estados, às instituições municipais, que eu acabei de falar, e o que a gente observa é que se tem uma imposição dessa gestão, ou seja, ela é de cima para baixo, ela é imposta até mesmo pelo sistema político que a gente tem. As regiões metropolitanas elas são geridas, de acordo com a Constituição brasileira, pelo Estado, unidade da Federação. Então é imposto de cima para baixo. O Estado impõe, ele cria essas regiões metropolitanas, junta os municípios e é ele quem controla. É lógico que os municípios têm a sua participação política nisso, mas o controle está a cargo do Estado.
Então a gente tem uma pouca ou quase nula autonomia metropolitana, porque ela não arrecada impostos, ela não possui cargos políticos remunerados e acaba entrando em conflito com os interesses municipais. Então a região metropolitana de Vitória é o caso a ser explorado pela inexistência de estudos sobre o tema. Tem um trabalho que é do Adalto, que trabalha no Instituto Jones, que ele trata a governança, mas a partir do Instituto, que é o órgão onde ele trabalha. Então é o ponto de vista do Instituto, não é um trabalho desvinculado ao governo do Estado, algo que sem esse apoio governamental. Então a metodologia, na primeira parte da minha dissertação, eu pretendo trabalhar esse conceito de governança, de onde surgiu o termo, suas formas e aplicações e as formas com que ele está sendo apropriado. Porque, pelo que eu já comecei a ver sobre a governança, ele é um termo que surgiu lá no Banco Mundial, e então é um termo que já denota, já leva para uma questão de gestão um pouco mais empresarial, uma gestão um pouco mais, como se fosse uma gestão mais do privado do que do público. Então esse conceito de governança, não sei se vocês repararam, eu botei governança tudo entre aspas, porque esse debate entre governo, gestão e governança, que vai deixar mais claro qual o termo é mais aplicável, se é governança, se é gestão, se é governo, se é governamentabilidade, enfim, esse termo precisa ser um pouco melhor explicado e melhor definido. Depois a gente entra num debate sobre a região e sobre a metrópole, a região enquanto entorno político, trazer o debate da região, por que não se pensar a região como um território de realizações políticas, de aplicações de política, não da forma que a gente tem hoje, mas enfim, um território constituído politicamente. Então, já estou realizando no caso, né, as análises dos casos nacionais e internacionais que ilustram essas qualidades e os desafios de se gerir esses espaços metropolitanos. E, por fim, eu entro no caso brasileiro e na região metropolitana. Entrando no caso brasileiro, fazendo um breve histórico da constituição das metrópoles, através das legislações. A primeira onda de surgimento das metrópoles, através de um governo que era central, que era federal, era comandado pelo governo federal. Depois a segunda onda, com a Constituição Federal de 88, que já dá mais autonomia aos estados para criar essas regiões metropolitanas. E já entrar nessa parte da região metropolitana de Vitória, que quais os desdobramentos que ocorreram e ainda ocorrem a partir dessa governança do território, ou seja, a Constituição, as negociações entre o Estado e o município, o Conselho e o Fundo Metropolitano atual fazem uma análise crítica desse Conselho e desse Fundo, as ações efetuadas a nível metropolitano e a participação, tanto pública quanto privada, também em nível metropolitano. Uma outra parte, eu vou tratar de entrevistas que vão tentar ilustrar algumas experiências políticas, técnicas e acadêmicas que envolvem o tema da governança metropolitana. E essas experiências, elas então podem ilustrar esse panorama atual da governança na região metropolitana de Vitória. E eu vou já tenho uma entrevista marcada com o funcionário do Instituto Jones, que ela custa, e estou tentando um contato agora com o Adalto, que estudou o sistema gestor também, para ver se ele consegue. Nos municípios, eu já entrei em contato com o Ronaldo Frecchiani, da Prefeitura de Vitória, estou tentando a Sônia Maretti, que trabalhou em Cariacica. A universidade, eu tenho um contato de uma francesa que está estudando governança, ela não está vinculada à universidade, mas como ela está na universidade o dia inteiro, está estudando esse tema, eu já entrei em contato com ela através de rede social para ver se a gente consegue ter um debate para que ela me conte as experiências internacionais dela nesse tema também, que é o tema da governança. Já que ela está morando em Vitória e está estudando governança, e trazer a experiência, quem sabe, da França, que ela... O Helder Salomão, que eu também já fiz contato com ele, estou esperando um espaço na agenda para marcar uma entrevista, que ele foi ex-prefeito de Cariacica, que é o município da região, ex-vice-presidente do Conselho Metropolitano de Vitória,
e atualmente ele é membro do governo do estado, então acho que ele pode me dar uma ideia clara do que é o nível municipal, o nível metropolitano e o nível estadual, já que ele está andando por esses 3 níveis. E o membro da sociedade civil vinculado ao Condevite, que isso aqui eu tenho que definir qual vai ser esse membro ainda. E por fim fazer uma análise crítica com a finalidade de ilustrar se de fato há uma política de construção do espaço metropolitano ou se a metrópole não passa de um simulacro. E quais são os interesses também por trás do sistema gestor atual. E aí a bibliografia não está toda aqui, eu estou deixando a bibliografia base de alguns. Boa tarde, será que dá para ouvir? Acho que dá, né? Então tá. Meu tema de estudo é expansão metropolitana, vi estudo das franjas urbanas no contexto do programa Minha Casa Minha Vida, no caso de Terra Vermelha e Vila Velha, né? O orientador professor Cláudio Zanatério. Eu dividi mais ou menos a apresentação, fiz um sumário, introdução, área de pesquisa, problemáticos, objetivos, né? Metodologia e questionamentos. E a introdução, então, falando um pouco sobre a problemática, né? O programa Minha Casa Minha Vida foi lançado pelo governo federal em 2009 com o objetivo de produzir produção imobiliária mesmo para redução do déficit habitacional, né? A partir desse programa que o governo lançou, foi um marco assim, na política habitacional, que a partir dele se começou a investir mais na habitação social, principalmente de baixa renda, né? Lembrando que o meu estudo também é mais voltado para a população de baixa renda. Depois vou falar mais sobre isso. Então esse ciclo de política, ele é uma nova etapa de financiarização do capital imobiliário, né? Tendo em vista que quem constrói as casas é o capital, né? E o governo mesmo financia esse valor, né, para as empresas. E a localização dos empreendimentos se constitui basicamente nas áreas periféricas, depois vou tratar mais sobre isso. Promove uma perifização das intervenções habitacionais, ou seja, a localização delas nessas áreas promove essa periferização, porque são áreas que não estão preparadas para esse tipo de investimento. Com isso, causa um tensionamento nas frentes de expansão urbana, geração de conflitos. Já existe um conflito existente, mas esses novos empreendimentos vão tensionar ainda mais. E, além disso, contribui, né, esse programa aí contribui para a fragmentação metropolitana e especulação da terra, né? E além disso promove a fragilização ambiental, que é também coisa que eu vou falar mais à frente. Então, uma introdução dando continuidade, o que a pesquisa trata no caso, né? A pesquisa trata do processo de urbanização contemporânea da região metropolitana da Grande Vitória, tendo como foco de análise a produção do espaço, sobretudo nas franjas urbanas, são áreas periféricas da região metropolitana, através das estratégias produtivas do capital financeiro, articuladas com o setor imobiliário. Como é o programa Minha Casa Minha Vida, ele é financiado pelo governo federal, então ele acaba tendo essa articulação com a política habitacional e o setor imobiliário, e é uma das problemáticas que eu vou falar mais à frente. Então, minha área de pesquisa é a região metropolitana de Vitória, né, que ela é composta por 7 municípios, uma área de 2.300 quilômetros, que corresponde a 5% do território do estado, mas tem 48% da população do estado, né? Você vê que tem uma grande concentração urbana aqui de pessoas, né? E a taxa média de crescimento anual da região metropolitana de 1,6, que é acima do estado, no 27, e é acima do Brasil. Ou seja, a região metropolitana tem uma grande taxa de crescimento em curto tempo, né? E é uma área que 98,3% urbanização, ou seja, toda a área aqui do perímetro urbano, é mais ou menos essa cor laranja aqui, 98% já está urbanizada, né?
E o programa Minha Casa Minha Vida essas áreas estão em áreas de pressão de urbanização. Então, focando mais, saindo de uma escala maior para menor, o bairro Jabaetê, que fica na grande terra vermelha aqui nessa área azul, que é o bairro Jabaetê, que é onde é o meu estudo de caso, que eu falo um pouco sobre ele. Então, essa área aqui representa 4% do município de Vila Velha, então, população de 2.517, que representa 6% do município de Vila Velha. 0,6%. Isso é importante porque depois ali na frente eu vou falar já algumas coisas sobre isso. Tem só 714 domicílios, o que é um bairro muito pequeno, e uma densidade de 34 habitantes por hectare. Então, por que eu escolhi essa área aqui? Devido às características peculiares. Ela está numa área de franja urbana, a gente pode perceber que é o limite da região urbanizada, e também tem a problemática social que ela está inserida aqui, porque a região de Terra Vermelha tem problemas socioambientais, problemas socioeconômicos de baixa renda, sexual, conflitos, violência, etc. E é o único empreendimento de Vila Velha para baixa renda de até R$ 1.600. Então, por isso que eu vou focar mais no estudo de caso nessa área. Então, essa área de pesquisa aqui, esse é o bairro Jabaetê, No caso, na verdade, esse nem é o bairro, pega essa linha azul aqui e o empreendimento Minha Casa Minha Vida se encontra fora do bairro. Ou seja, ele já está além do limite da área urbanizada. Então, você tem aqui são as construções. Então, 1.488 apartamentos que estão sendo construídos aqui nessa área, para famílias com renda até R$ 1.600 e prestação a partir de R$ 25. Interessante notar aqui que, além desse empreendimento, já teve outro empreendimento aqui de 400 casas do governo do estado. Mas como eu estou tratando só Minha Casa Minha Vida do governo federal, então só com esse projeto, há impactos diretos que já vai ter nessa área aqui, domicílio 714, só esse projeto aqui tem 1.488, ou seja, dobra já o número de domicílios. A densidade com esse empreendimento vai passar de 34 para 54, ou seja, quase dobra também. E a população vai passar mais ou menos de 2.500 para 7.700. Isso é só considerando esse programa Minha Casa Minha Vida, fora as outras 400 novas residências que foram entregues. Então, quer dizer, é uma área que está levando problema, está levando conflito maior ainda, porque está se instalando moradias e pessoas em uma área desprovida de infraestrutura e com grande conflito. E a minha área de interesse também, como está no título, são as franjas urbanas. A gente percebe que ele está no limite da franja. Aqui já é uma área ambiental, verde, que não tem impacto ainda humano, quer dizer, vai ter, ainda mais, daqui para frente. Então, a problemática da pesquisa se propõe a estudar o processo de urbanização da sociedade e do espaço e as contribuições promovidas nesse processo pelo programa Minha Casa Minha Vida, sobretudo nas franjas urbanas, especificamente para famílias com renda de até R$ 1.600 na região metropolitana da Grande Vitória. Caso na região de Terra Vermelha, por que eu escolhi lá o bairro Jabaetê? Porque ele se encontra dentro desse cinturão aqui. A região da Grande Vitória, os principais empreendimentos para a família de baixa renda, de até R$ 1.600, se encontram nesse limite aqui, da franja urbana. 94% dos imóveis estão localizados nessa área. Uma área de expansão, A gente percebe que só tem 2 empreendimentos que não estão nessa região. Ou seja, é uma localização periférica, e que acaba contribuindo para a fragmentação metropolitana e especulação da terra nas franjas urbanas, como a gente pode perceber. Qual o objetivo principal da pesquisa? É analisar o processo de expansão metropolitana pelo viés do programa Minha Casa Minha Vida, sua contribuição na fragmentação do território e como objeto de especulação e valorização das terras nas franjas urbanas. Objetivos específicos para ele, assim, além de outros que vão surgir no desenvolver da pesquisa, contribuir para a pesquisa dos estudos geográficos, que é um dos principais fatores que a gente também estuda, a contribuição para a ciência, ressaltar as transformações espaciais de expansão urbana, buscando qualificar os determinantes desse processo.
identificar os mecanismos de subversão inseridos nesse programa. A gente sabe que quando um governo lança um programa, principalmente do âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, não é simplesmente um programa, ele vem abarcado de grandes problemáticas, né? Principalmente porque o programa Minha Casa Minha Vida, ele passa o planejamento urbano para os municípios. É o município que fica a cargo de fazer o planejamento, de promover a terra para as empresas, e os municípios muitas vezes não estão preparados para isso, né? E acaba ocorrendo grandes problemáticas, como a gente pode perceber, porque os imóveis são colocados em áreas que não estão preparadas, né? E a quantidade de pessoas leves, geralmente a problemática onde mistura pessoas é muito maior, né? Além disso, analisar as dinâmicas sociais que contribuem na fragmentação dos espaços periféricos. Quais são as dinâmicas que estão fazendo com que o programa Minha Casa Minha Vida tenha influência na ocupação do território e qual é a sua contribuição nessa expansão? É uma contribuição positiva, negativa? Isso tudo a gente vai levantar, pretende-se, né, levantar no desenrolar da pesquisa. Identificar a tipologia das construções, porque no meu caso, assim, são várias linhas de financiamento, mas eu quero focar principalmente no de baixa renda, né, que é a maioria dos empreendimentos, onde tem maior impacto, também nas regiões de franjas urbanas, e além disso caracterizar o nível de renda dos moradores. A base teórica que eu pretendo assim, começar a utilizar, porque é mais extensa, mas a gente sempre tem um referencial mínimo, né? É a Emília Maricato, ela trabalha um pouco a crítica da política urbana, né? O Milton Santos, que é um teórico da geografia, que você não conhece. A Raquel Rony, que ela trabalha em planejamento urbano também. O David Harvey, né? Que fala sobre a justiça social da cidade, o espaço socialmente construído. O Soja, que fala sobre estudo das cidades, né? Da análise crítica da urbanização das cidades. E a metodologia que eu pretendo seguir é uma revisão bibliográfica que já está em curso, né? O detalhamento do financiamento, que tem uma cartilha, a gente precisa se aprofundar mais nisso. Levantamento de dados, levantamento e tratamento de dados em órgãos oficiais, estudo exploratório e registro de campo, né? Mapeamento e análise das unidades imobiliárias, entrevista com instituições que estão inseridas nesse processo do programa Minha Casa Minha Vida, Caixa Econômica, Prefeitura, Secretarias, né? A União Nacional de Moradia Popular, que é uma sede de Vila Velha, entrevistas com os moradores que já estão morando no Minha Casa Minha Vida, se possível com os moradores que já conseguiram, pelo sorteio, o direito a ter a casa, mas ainda não estão morando, para tentar levantar quais as expectativas, né? E depois, no fim, concatenar essas informações e tentar finalizar a pesquisa. E os questionamentos disso? O programa Minha Casa Minha Vida está sendo frente de expansão urbana na região metropolitana de Vitória? Qual é o papel dele nessa influência? Pelo que a gente viu naquele mapa, ele deve ter grande influência, porque está levando a expansão urbana para essas áreas. Então, ele vai ter um papel relevante. Mas a gente precisa provar isso. Qual a sua contribuição para sustentar essa expansão? Por que as pessoas compram os imóveis, mesmo de baixa qualidade? Em Vitória teve 128 apartamentos, teve 6 mil inscritos. Então é uma grande procura mesmo pela falta de qualidade, né, que esses imóveis têm. E a sociedade aceita esse tipo de subsídio porque os vetores sociais levam isso, seja pela falta de assistencialismo tardio, da segurança trabalhista e da segurança social, ou seja, a sociedade é obrigada a aceitar esse tipo porque o governo já provém isso para ela, né? Ela tem que aceitar as condições de acordo que ela está vendo. Mas é isso. O tema da minha pesquisa, recurso da propaganda na valorização do produto imobiliário dos municípios de Vitória e Serra a partir da segunda metade do século XX. Eu sou orientando do professor Carlos Teixeira, que está aqui próximo, e é um tema que tem muita afinidade com a minha formação desde a graduação. Sou formado em Geografia, sou formado em Comunicação Social. Então, eu consegui, de certa forma, unir a Geografia a uma temática que a gente também estudou alguma coisa na Comunicação Social. E a propaganda, ela está no cerne dessa questão.
Como introdução, falando um pouco sobre essa temática, a gente observa que há uma expansão da malha urbana dentro da região metropolitana, que seria o foco do meu estudo aqui. Essa expansão dessa malha urbana, ela é acompanhada, nesse caso, de várias características. Uma delas diz respeito à temática que eu estou trabalhando, que é a questão do produto imobiliário. Mais precisamente, quais são as características dessa influência da produção imobiliária? Estou falando exatamente da questão da construção, da urbanização e, mais precisamente, do marketing, que dentro desse aspecto, dentro da questão dessa parte da questão imobiliária, é chamado de marketing imobiliário, uma temática que é utilizada, uma denominação dada, que é utilizada amplamente hoje. Como o meu recorte histórico é um pouco, assim, extenso, por parte desde a década de 50, a gente trabalha com a ideia de propaganda até chegar nessa perspectiva do marketing imobiliário, que é muito mais do que uma propaganda. Quando eu estou falando de marketing imobiliário, aqui eu estou falando de pesquisa de mercado, de identificação, de desejos, como que opera isso dentro da venda do produto imobiliário. Então aqui eu tomei a liberdade de trazer uma propaganda de 1972, muito difícil, para ver como que era o formato, né, como que os elementos eram utilizados, que faz parte da temática, do escopo do meu trabalho aqui. Tá? Bom, qual é o objeto de estudo que eu estou trabalhando? Estou trabalhando, nesse caso, com a propaganda das mais diversas formas de produção imobiliária realizadas especificamente no município de Vitória, nos municípios de Vitória e Serra. Não com a região metropolitana toda. E eu vou explicar mais à frente o porquê Vitória e Serra eu escolhi. A propaganda ela vem assumindo feições diferenciadas, conforme a época e a forma de produção do setor. Desde 1950 até os dias atuais, eu venho constatando isso através de pesquisa, levantamento documental, que há uma diferenciação em relação a como a propaganda vem se constituindo dentro da questão imobiliária, ou seja, como que ela vem sendo veiculada, como que ela vem sendo transformada, até se tornar hoje o protagonismo que se encontra quando você lança um produto, quando as incorporadoras e construtoras lançam um produto de um condomínio hoje no mercado. A periodização, né? A gente pretende fazer uma análise da forma de produção imobiliária e as estratégias de propaganda utilizadas na venda de edifícios residenciais desde 1950. Bom, o objetivo: analisar o desenvolvimento da propaganda conforme a forma de produção imobiliária, voltada para a construção de empreendimentos residenciais nos municípios de Serra e Vitória, como eu havia dito para vocês. Aí a contextualização. Infelizmente, a tela não ficou muito legal, aí as cores do mapa foi um pouco prejudicada, como os outros trabalhos também apresentados. Mas a contextualização, quais são os dois municípios que eu estou trabalhando, a perspectiva na região metropolitana e no estado do Espírito Santo. Bom, qual é a problemática que eu estou levantando aqui no meu trabalho? Primeiro, embora a produção imobiliária ela vai ser um elemento importante dentro do processo de reprodução capitalista, os principais atores envolvidos, nesse caso, utilizam estratégias, formas de estratégias, para que você consiga, através do produto, ter um aumento da mais-valia, ou uma mais-valia dentro desse produto que vai ser vendido. Aí